do Senhor, queridos, tudo bem com vocês aí? Estamos felizes, estamos aqui postando o vídeo da segunda-feira. Eu louvo a Deus porque temos visto esse canal crescer devagar, mas está crescendo, e que você possa ainda nos abençoar. Indique esse canal para o seu amigo, se você gosta das palavras aqui ministradas, se você gosta do que aqui nós ensinamos, indique aí para o seu amigo, compartilhe o vídeo. Peça para se inscrever no canal, para que ele possa crescer ainda mais e a gente possa colocar cada vez mais conteúdos, ampliar os dias de vídeos aqui, de lives, né, que nós só temos uma. E esperemos assim que Deus nos dê graça para fazer esse canal crescer cada vez mais, amém? Nós vamos começar o nosso vídeo de hoje. Eu queria falar de um assunto hoje. Nós temos alguma coisa no canal, mas eu queria voltar a falar que é a respeito dos 5 ministérios descritos em Efésios 4, porque nós hoje temos pessoas exercendo dentro da igreja funções que não são o seu ministério, não é o seu chamado. E Deus, queridos, Ele é organizado. Às vezes a gente precisa entender o que é que eu preciso fazer, qual é o meu chamado, qual é o meu ministério, aquilo que eu preciso fazer dentro da igreja, amém? Eu gostaria de começar lendo o texto, amém? O texto é o de Efésios, o capítulo ele é o 4, né? Nós vamos ler a partir do versículo 7, que diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, que diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro, deu os dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou mestres. Queridos, o que eu quero colocar aqui para você entender, é preciso entender, é lógico, não vamos falar aqui do diaconato, não vamos falar aqui de missionários, músicos, dança, tem muita coisa que se faz dentro da igreja, mas nós vamos falar dos 5 ministérios que Cristo deu para a igreja. São 5 pilares que sustentam a igreja de Cristo. Isto foi estabelecido pelo próprio Cristo, dando poder e força a esta igreja através desses 5 ministérios. Não vai dar para aprofundar, falar sobre apóstolos, profetas, pastores e mestres e doutores, porque seria um vídeo muito extenso. Mas dentro de uma visão geral, eu espero que você compreenda que nem todos são pastores, nem todos são apóstolos, nem todos são mestres. Mas se a igreja se organiza e entende o ministério de cada pessoa e estabelece esse ministério dentro da igreja, não precisa, não, vou te ungir apóstolo, vou te ungir evangelista. Não, você não precisa que ninguém lhe imponha uma unção. Apenas entenda que o teu ministério foi dado por Cristo. E se você exercer esse ministério dentro da igreja, a tua igreja vai crescer respaldada na verdade e estabelecida na verdade. O que nós precisamos entender, queridos? Se nós formos para o tabernáculo, quando o sacerdote ia entrar na tenda da congregação, depois de sacrificar o animal, se lavar na pia, ele tinha que passar por uma porta chamada verdade. Esta porta tinha 5 pilares, mostrando os 5 ministérios. Porque quem entra para o lugar santo tinha que passar por esses 5 ministérios. E quem vai entrar para a salvação, quem quer conhecer Cristo, tem que passar pelo respaldo, pelo crivo, pela base dos 5 ministérios que Cristo estabeleceu na igreja. Qual é o maior papel desses 5 ministérios? Mostrar verdades, estabelecer verdades. Porque eles pregam verdades, eles não permitem que nenhuma falsa doutrina entre para dentro da igreja, porque eles estão aqui como porta,
estão aqui como aqueles que vão medir, como aqueles que vão olhar e ver se existe alguma verdade. Isso precisa ser compreendido. É a função primordial de cada um desses ministérios. Tenha um pouquinho de paciência comigo, mas eu quero aqui primeiro começar falando a respeito do pastor. Qual é a função do pastor? O pastor é aquele que cuida da ovelha. O pastor é aquele que visita a ovelha. O pastor muitas das vezes é aquele que se envolve no problema da ovelha. Isso é a função do pastor, queridos. É estar junto, é buscar, é aconselhar, é trabalhar com a ovelha. É quando a ovelha está na igreja, quem cuida dela é o pastor. É uma função importantíssima. Quantos pastores tem hoje em dia? Quantos pastores nós podemos falar? Hoje em dia todo mundo é pastor disso, pastor daquilo outro, pastor daquilo outro. Queridos, o nosso maior pastor é Cristo, amém? Mas nós precisamos reconhecer qual é a função de um pastor. Ele está sempre ali no meio do povo, sempre se envolvendo, vai numa casa aconselhar casais, vai num lar aconselhar pessoas, aconselha esse. Ele está sempre cuidando das ovelhas, ele está sempre, ele não deixa uma ovelha se perder, ele vai buscar a que se perdeu. É uma função importantíssima a de pastor. Primeiro ministério da igreja é o ministério que Cristo deu para pastores. É uma função importantíssima e nós precisamos desenvolver e entender quem tem chamado para ser pastor. Amém? O segundo é o mestre. Quem é mestre? Entendido da palavra. Ele tem tanto conhecimento que ele também pode ensinar de uma maneira clara as Sagradas Escrituras. É preciso diferenciar. Às vezes ele ensina, mas não sabe ser pastor. Às vezes ele tem conhecimento, ele sabe ensinar, mas ele não é pastor. Por quê? Porque o chamado dele, o ministério dele é mestre, é doutor da lei. Ele conhece a lei. Ele tem uma unção especial, um dom especial de Cristo para ensinar a palavra. Ele tem que estar nas salas de aulas, ele tem que estar nos estudos bíblicos, nas escolas dominicais. Por quê? Porque ele é mestre. Mas ele jamais vai saber aconselhar individualmente igual o pastor, porque não é esse o chamado dele. E às vezes a gente unge uma pessoa dessa, pastor, sem ter chamado. Ele é mestre, ele ensina, ele tem capacidade dada pelo próprio Cristo para ensinar a verdade da palavra de Deus. É o segundo ministério. Terceiro ministério, evangelista. Amados, nós precisamos entender que toda a igreja tem que ser evangelista, amém? Porque a nossa grande missão é ir de pregar. Nós temos que pregar. Mas o evangelista, ele ama evangelizar. Mais do que evangelizar, ele traz consigo uma capacidade especial de mostrar as maravilhas de Deus, de curas, sinais maravilhosos, porque ele precisa mostrar o poder do Deus que ele está levando. Então o evangelista ganha o mundo para Cristo. Ele é ganhador de almas natural. Ele não é pastor. Não adianta ungir o pastor se ele só quer saber de sair e pregar, evangelizar, fazer eventos, visitar o doente. Por quê? Porque ele é evangelista. Ele está preocupado com almas. Ele quer almas, ele quer vidas. Dá-me alma, senão eu morro. Porque nasceu dentro dele um ministério. Qual é o ministério? De evangelista. E o evangelista, ele é muito importante para a igreja porque ele ganha o mundo para Cristo. Qual é o quarto ministério? Os profetas. O ministério mais badalado no dia de hoje. Profeta estabelece verdade. Algumas funções do profeta, querido, que nós precisamos entender aqui. Eu coloquei muita coisa escrita, eu não quero que esse vídeo, né? O profeta é um dom de Deus, né? Ele se destaca dos outros ministérios. Por quê? Porque todo mundo hoje em dia quer ser profeta, mas tem que entender, diferenciar profeta da profecia. Bem? O profeta está sempre aí, exortando, animando, falando verdade,
é um profeta, ele tem um chamado específico para ser profeta. Ele não consegue falar de outra coisa que não seja uma revelação, uma profecia, algo que Deus deu. A sua palavra é profética, o seu ensinamento é profético, o seu dom é profético. Ele é profeta dado por Cristo, chamado por Cristo, tem uma vida constante com Deus, anda com Deus, está sempre com Deus, está sempre ao lado do Senhor. Ele é profeta, ele caminha com Deus, porque ele entende o seu chamado para isso. Quando ele sobe no altar, ele exorta, ele mostra verdades, ele estabelece verdades. Nós precisamos entender o chamado do profeta. Ele não é pastor, ele é profeta. E por fim, os apóstolos, que são tão... A minha igreja, que é apostólica, por ser apostólica, nós temos ali um apóstolo. No caso, eu sou o apóstolo Francisco, dirijo uma igreja apostólica, né? Por acreditar que nesses 5 ministérios que eu estou aqui ensinando para vocês. E qual é a função do apóstolo? O apóstolo, ele traz fundamentos na igreja. O apóstolo combate falsa doutrina. O apóstolo tem uma visão ampliada, está sempre querendo ampliar o reino de Deus, sempre querendo crescer, né? O apóstolo envia. Quem envia são os apóstolos, e muitas vezes nós somos enviados pela igreja também para fazer alguma coisa. O apóstolo, ele olha para a base, ele quer que a casa fique firme. Talvez você entre aqui no meu canal e você vai ver que as minhas mensagens às vezes procura criar base para o casamento, criar base para o seu individual, criar base para a igreja. A mensagem que eu ministro aqui, ela quer criar uma base, fundamento, para que não rua a casa, para que a casa não caia, para que aquilo que seja estabelecido não venha ao chão. É função do apóstolo combater a falsa doutrina. A gente está sempre procurando pregar verdades, sempre procurando pregar a verdade de Deus. Amados, esses 5 ministérios têm que ser reconhecidos dentro da igreja, porque Cristo subiu, mas deixou no meio da igreja esses 5 dons, esses 5 ministérios. Amados, nós entendemos, já ministrei aqui, que quando nós nascemos lá no ventre da nossa mãe, Deus olha para nós. Diz que desde o ventre da tua mãe eu te chamei. E lá Deus nos dá um dom específico. Para todo mundo, Deus nos marca. Nós saímos do ventre da nossa mãe com uma marca, um dom dado por Deus. E nós podemos usar aquele dom para o bem ou para o mal. Mas nós nascemos com um dom dado por Deus. Cristo vem e estabelece 5 ministérios. E deu dons para a igreja. E deu dom para mim, deu dom para você. Pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cristo dá uns dons para a igreja, e o Espírito Santo dá 9 dons. Eles nos prepararam para isso, para fazer a obra de Deus. E a igreja precisa reconhecer os ministérios, os 5 ministérios de Cristo no meio dele. Queridos, não estou falando aqui do missionário, não estou falando aqui do diácono, do ministério de música, do ministério de dança. Não. Eu estou falando aqui do ministérios de Cristo. Mas essas pessoas têm que ter algumas qualidades específicas. Eu vou ler aqui para você. Primeiro, eles precisam servir a Deus, servir a igreja e servir no mundo. Porque no mundo eles precisam mostrar quem é Deus. Os 5 ministérios. Eles precisam ter vamos dizer assim, alguns requisitos primordiais. Eles precisam tem que ser íntegros, humildes, tem que ser longanimidade, suportar uns aos outros, ter mansidão, unidade com a igreja, amor e ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer nessas pessoas esses requisitos, essas qualidades. Mas nós precisamos entender algo. Nós temos um vídeo aqui no canal que nós falamos da importância dos 5, eu não vou voltar, mas são 5 ministérios. Se você colocar na palma da minha mão, o apóstolo é como o meu dedo polegar. Por quê? Porque eu consigo tocar todos os outros dedos com o meu polegar. O apóstolo consegue ser profeta. O apóstolo consegue ser evangelista, ser pastor e mestre. Mas
O profeta é como meu dedo indicador, porque ele está sempre apontando e dizendo: assim diz o Senhor. O apóstolo, o evangelista é o meu dedo maior, porque ele tem que alcançar o mundo todo para Cristo. Pastores e mestres são os menores, porque eles estão sempre em reuniões menores, ensinando, cuidando, mas todos os ministérios têm uma função: mostrar a verdade. Por que são 5 ministérios? Porque representa a mão de Deus operando no meio da igreja. Quando esses ministérios estão ativos, desce poder na igreja. Quando esses ministérios estão organizados, a igreja cresce. Quando a igreja reconhece esses ministérios, há um grande mover do Espírito, porque está estabelecido os dons de Cristo no meio da igreja. Os dons do Espírito Santo é individual para aquilo que for útil, mas o ministério é a mão de Deus. Os 5 ministérios é a mão de Deus operando no meio da igreja. Por que eu quero falar isso para vocês hoje aqui? Porque esse canal preza por verdades. Esse canal quer ensinar verdades. Eu queria me aprofundar no assunto. Espero outra vez voltar a falar, queridos. Mas nós precisamos entender que a barreira para falsos ensinamentos dentro da igreja são esses 5 ministérios. Eles não vão permitir que nenhum engane entre para dentro da igreja quando eles estão estabelecidos. Se vier ensinamentos errados, temos o mestre. Se vier pessoas destruir ovelhas, temos pastores. Se o mundo está sendo destruído, temos evangelistas para socorrer o mundo. Se a igreja está em desajustes, caminhando para o lado errado, temos profetas. E a Bíblia diz que onde não há profecia, a igreja se corrompe. Temos profetas para aprontar e dizer: assim diz o Senhor, vamos por aqui, vamos por lá. E se faltar um deles, temos apóstolos, que pode realizar todos os outros. É importante demais a igreja reconhecer esses ministérios, procurar esses ministérios dentro da igreja. Procurar esses ministérios. Às vezes você é de uma igreja tradicional que não tem esse tipo de ministérios. Entendo isso. Mas você precisa olhar e observar quem é o evangelista. Você não precisa ungir ninguém a apóstolo. Você não precisa ungir ninguém a profeta. Se a tua igreja não tem esse por costume. Mas você precisa reconhecer: Cristo me chamou como profeta. Cristo me chamou como evangelista. E exercer esta obra, exercer os seus ministérios, porque isso vai fazer a igreja crescer, isso vai guardar a igreja de falsos ensinamentos, isso vai guardar a igreja de ensinamentos, de falsas doutrinas, Às vezes você conhece um irmãozinho que ele está sempre aí combatendo falsos ensinamentos. A verdade dele sempre é criando bases. Ele tem um chamado apostólico, não está no ministério apostólico, mas tudo bem, mas você vê que ele tem chamado, porque o que ele prega, o que ele ensina, ele está sempre criando base para o casamento, base para a igreja, base para as vidas, porque ele está criando base para que as pessoas para que a casa não venha ruir e cair. É importante demais, queridos. Cristo subiu aos céus, mas deu dons para os homens, e nós não podemos negligenciar os 5 ministérios da igreja. Se você for procurar o número 5 dentro da Bíblia, você vai encontrar tanta coisa. Davi pegou 5 pedras. Por quê? Na parábola do rico e de Lázaro, o rico que estava lá no inferno tinha ainda 5 irmãos, porque o povo de Israel, quando caminhou no deserto, caminhou em cima de 5 livros, que foram o Pentateuco, que foi a Torá que eles tinham quando saíram do Egito. Eles estavam sendo criados, eles caminharam em cima de 5 livros, que é o Gênesis, o Êxodo, tem o Levíticos, Números e Deuteronômios. Quando eles caminharam no deserto, esses 5 livros estavam prontos. Por quê? Porque tinha algo muito sério a mostrar para eles. E hoje
ao menos para nós, nação brasileira, o nome Jesus, que muitos dizem que não é Jesus, estão ensinando um ensinamento aí que nós falamos errado, querido. Mas o nome Jesus para nós tem 5 letras preciosas, que nós já falamos aqui no outro vídeo. Porque esse número 5 tem algo especial. E eu não vou falar para você aqui. Procura no canal que você tem muita coisa a respeito disso. Mas os 5 ministérios tem a ver com uma oportunidade especial para você se salvar. Ouça, procure, entenda quem tem de Deus para te ensinar. Amém? Que você possa aí aproveitar bem esse vídeo, compartilhe, chame amigos aí para se inscrever no canal, que você possa dar o seu like, comente. Às vezes você vai discordar daquilo que eu falei. Querido, esse canal é eclético e você pode discordar, botar seu versículo, eu vou analisar, ver, mas eu te amo em Cristo. Nós estamos aqui não para... Eu não sou o melhor, né, do que todo mundo, não conheço tudo, mas nós estamos em Cristo para aprendermos juntos. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Até a nossa live, terça-feira, live da vida. Nos ajude aí participando em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Até o próximo vídeo para a glória de Deus.